E vamos agora de mata-mata. Confrontos com brasileiros. Os melhores brasileiros do século do futebol europeu vão se gladiar e vocês vão definir quais são esses melhores jogadores nas melhores versões também de cada jogador, né? Assim do nada. Foi a Produça que fez esse mata-mata e a gente vai para esses embates pensando na melhor versão desses atletas na Europa, tá bom? Nesse século. Então temos esses seguintes embates. Vinícius Júnior contra Ronaldo Fenômeno, Casimiro contra o Marcelo, Ronaldinho Gaúcho de Barcelona, e assim, Casimiro e Marcelo de Real Madrid, Vini Júnior e também Ronaldo de Real Madrid, Ronaldinho Gaúcho de Barcelona e Adriano de Internazionale, e no fim, Kaká de Milan, né, no ano de melhor do mundo, e Neymar em Barcelona. Então são esses embates. Então temos aí duas chaves, uma do lado da outra, e vamos aí para esse confronto dos melhores brasileiros da Europa em suas melhores versões. Vamos começar então com o primeiro embate entre Vinícius Júnior e Ronaldo Fenômeno, os dois com a camisa do Real Madrid. Começo essa bomba com Vitor Sérgio Rodrigues. E aí, Vini, ou Ronaldo, BSR, quem é que ganha essa disputa, né? E aí eu já começo também fazendo essa pergunta. A melhor versão do Vini Júnior já foi melhor que a versão do Ronaldo Fenômeno no Real Madrid também, ou VSR? Ou ainda não? Eu acho que não. Eu acho que hoje, apesar do Vinícius já ter feito um gol de título de Champions, né? Hoje eu ainda acho que o Ronaldo foi melhor por mais tempo do que o Vinícius foi com a camisa do Real. Voto no Ronaldo. Ronaldo, então, ganhando esse primeiro Vamos voto fazer isso aí daqui a uns VSR. 3 anos. Não, é bom lembrar, quem está assistindo o vídeo, isso aí está sendo feito em 2023. Tá? Com esse recorte de melhor versão até aqui em 2023. Porque sei lá, daqui a pouco, de repente, alguém tá vendo em 2029. Cara, que absurdo! Não, 2023 a realidade é essa que a gente tá apresentando para você aí. Só para não, né? Só para deixar marcado, né? Nesse recorte que vai. Porque senão já viu, né? Senão aí, depois que printado, depois que ele é gravado, todo mundo faz o que quer. E aí, Jorge Igor? Melhor versão de Vini Júnior no Real Madrid até aqui ou de Ronaldo? Tô com o VSR. Acho que hoje não tem. Talvez seja o mais fácil dos confrontos hoje, né? Vinícius está construindo a trajetória, tem tudo para talvez daqui a 6 anos a gente dar um outro voto. Né? Vinícius é um cara de muita personalidade, de talento, de velocidade, de fundamentos que ele vai evoluindo e aprimorando na Europa. Mas 2023 ainda é Ronaldo nessa disputa aí, tranquilo. E seu voto, Giovana Kiel? Então, o Vini tem um título que, curiosamente, o Ronaldo infelizmente não tem, que é a Champions. Mas o Ronaldo já foi eleito o melhor do mundo, não tem como. Acho que o Vini pode até chegar nesse patamar de ser melhor do mundo, eu acredito que tem potencial para isso. E agora, com mais ou menos, né, uma pré-saída do cenário aí do Cristiano Ronaldo, do Lionel Messi, talvez encaminhando daqui uma temporada ou duas, não sei, porque o Messi, quando a gente acha que tá declinando, ele sobe de novo. Inclusive, mas vai levar um prêmio segunda-feira agora, né? Exatamente. Mais uma hora vai acontecer, e o Vini é um jogador de 22, né? O Vini tem 22 ainda ou já fez 23? Enfim, é muito jovem ainda. Ainda tem uns 10 anos de longa carreira para mais pela frente, então acho que ainda pode chegar nesse patamar aí, porque agora o caminho vai estar mais facilitado, sem duas lendas concorrendo, mas ainda é o Ronaldo. Faz 23 em julho, o Vini. Tá pertinho. Então a melhor versão então de Ronaldo Fenômeno no Real Madrid ganha da melhor versão de Vini Júnior também no Real. Agora vamos para o próximo embate de Casimiro também do Real Madrid contra a melhor versão de Marcelo também do Real Madrid. E aí, Jorge Igor? Cara, esse é o mais difícil. Eu acho que esse é o mais difícil dos confrontos. Ambos com 5 Champions. Os dois com 5 Champions. A primeira foi na maciota, né, pros dois. Os dois históricos nas suas posições. Estamos falando de um dos maiores laterais de todos os tempos, estamos falando de um dos maiores volantes de todos os tempos. Sim, dificílimo, cara. Eu vou de Casimiro aqui, tá? Eu vou de Casimiro, mas assim, eu tenho fortes argumentos para votar nos dois. Fortes motivos para votar nos dois. Gostaria muito de votar nos dois, mas vou votar no Casimiro porque não tem jeito. Os dois foram muito dominantes e conquistaram muita coisa com a camisa do maior clube do mundo. E fizeram história, cada um na sua posição, no maior clube desse mundo, da história do futebol, que é o Real Madrid. São dois gigantes. Eles estão na história do futebol, na história do Real Madrid, sem nenhuma dúvida. Esse confronto bem equilibrado. O primeiro voto então do Jorge é pro Casimiro. E o seu VSR? A primeira Champions dos dois, os dois eram reservas, né? O Marcelo era reserva do Coentrão, né? Enfim,
Eu só consigo lembrar do vídeo do Cristiano. Por mais que isso seja... É a vida. Por mais que isso Do seja Concentrão. bizarro. Mourinho bancou bastante o Coentrão nos seus tempos de Real Madrid. Mas aí o Ancelotti Isso, manteve. e o Ancelotti manteve. Afinal, Foi 14, né, embora o Real tenha melhorado quando o Coentrão saiu e entrou o Marcelo, inclusive na decisão contra o Atlético. Mas... Coentrão que virou pescador. É que o Casemiro era super reserva, né? Era reserva claro, o Marcelo ficava revezando. Então, assim, eu acho que os dois são muito... tem um nível excelente durante muito tempo com a camisa do Real. Eu vou votar no Marcelo porque tem mais habilidade, só isso. É informação essa do Coentrão? É sério. Virou pescador? Virou pescador. Ah, é? É mesmo? Comprou um barco e tudo. Pescador de... A curtida aposentadoria. prêmio, assim, Não, pescador de Não, lazer. porque tem gente... tem pesca esportiva, né? Pesca esportiva, Isso. exatamente. Ele tem um barco que pesca peixes para vender. E ele muitas vezes Ah, vai olha junto, aí. porque é um negócio de família. Ah, Então entendi. ele resolveu Isso aí me progredir lembrou, com o negócio de família. Nós somos Era velhos, uma né, nova BSR? ocupação, né? Mas eu lembro muito, quando falo do Coentrão, eu lembro daquele vídeo que o repórter vai entrevistar o Cristiano, aí chama de Concentrão, aí o Cristiano racha de rir. É muito bom esse vídeo, cara. Toda vez que eu vejo... Isso aí me lembrou Pesca e Companhia. Domingos de manhã, lembra? Isso me Verdade, lembrou gostava de ver, gostava de Forrest Gump com o barco de pescar camarão lá do Boba Gump. Isso me lembrou. Pode procurar, tem até ele de roupinha e tudo. Mas, Gil, não adianta fugir não, tá? Você tá Vamos lá. falando, né? Vai decidir. Assim, né? Vamos Eu justificar que sou a contra sua assuntos vinda. aleatórios no de placa, hoje eu meti um assunto Vamos aleatório justificar a sua vinda nessa Não, mas a culpa foi minha. sexta-feira. É que eu fui perguntar da história do Coentrão porque eu fiquei surpreso. Então, é o seguinte... Cara, eu acho assim que a posição do Casemiro favorece que ele seja mais importante para a construção do jogo, sabe? Do que o Marcelo. Claro que o Marcelo é grandioso, a gente pode até debater se não foi o melhor na posição, como a gente pode debater também e colocar o Casemiro entre os melhores na posição dele na história. Mas para mim a posição do Casemiro, o trabalho do Casemiro teve mais impacto nos resultados que conseguiu o Real Madrid, então vou de Casemiro. Casemiro, então, ganhando esse embate por 2-1 contra o Marcelo. É realmente, né? Uma disputa bem apertada, até porque os dois jogadores representam muito para a história do Real Madrid, de grandes conquistas em funções diferentes, mas tão importantes quantos. E aí, o Casemiro ganhando esse embate. Então, a primeira semifinal já decidida ali entre Ronaldo Fenômeno e Casemiro, as duas versões também no Real Madrid. Agora vamos pro outro lado da chave. Ronaldinho Gaúcho, época de Barcelona, e Adriano Imperador, na época de Internazionale. Vou começar com você, Giovana, aqui. Qual é o seu voto? Pô, a gente tá falando de um cara que, assim, todo respeito ao Adriano, mas a gente tá falando de um cara que foi aplaudido dentro do Santiago Bernabéu. Isso é um absurdo imaginar, sabe? É um absurdo. E um cara eleito melhor do mundo, um cara que participou da reconstrução do Barcelona, porque o Laporta, que era o então presidente, o Barcelona estava muito mal financeiramente, ele podia fazer uma grande contratação e escolheu o Ronaldinho Gaúcho e com a molecada da base, que era só, né, Messi que estava vindo, Xavi, Iniesta, conseguiu reconstruir o Barcelona e não tem como, né, Ronaldinho Gaúcho. O Imperador ganhou muita coisa, falou nisso, ganhou muita coisa, acho que foram 4 ou 3. Ganhou 3 Série A. Na 3 Série A, Copa da Itália acho que 2 vezes, mas o Ronaldinho ganhou Champions, melhor do mundo. Então, Ronaldinho Gaúcho, então, no voto da Giovana Kiel. E o seu voto vai para quem, Jorge Igor? O Adriano ganhou o apelido de Imperador na Itália, a passagem dele na Europa foi fantástica. Dia desse a gente tava... Nesse período aí a gente vai zapeando, vai pegando jogos de Liga Retrô, ele não ganhou uma Champions. Mas tem atuações de Liga dos Campeões do Adriano memoráveis com a camisa da Inter. Mas o Ronaldinho teve em outro patamar, assim. O Ronaldinho na Europa conversou numa outra prateleira, em termos técnicos, em termos de exuberância de jogo, até mesmo de conquistas, porque foi campeão da Champions. E o Adriano não conseguiu isso pela Inter. Também eu acho tranquilo o voto no Ronaldinho aí, apesar de entender que a passagem do Adriano na Europa, na Itália, foi fantástica. E se o Adriano tivesse mantido o nível que teve na Itália por mais tempo, a seleção brasileira, inclusive, poderia ter se beneficiado bastante disso em algumas Copas do Mundo. Uma pena que ele não conseguiu manter por muito tempo. E o Ronaldinho ainda no... É verdade que os dois voltaram para o Brasil e ainda ganharam coisa, né? O Adriano foi campeão brasileiro, o Ronaldinho foi campeão de Libertadores. Mas acho que na Europa a passagem do Ronaldinho foi mais marcante. Mais impactante, né? Foi. E o seu voto, VSR? O mais fácil desse daí, acho. O Ronaldinho, né? Teve ápice, teve... O outro é fácil também. O próximo. Tem mais debate. Tem mais debate, mas o Ronaldinho, assim, né, teve o ápice de ter sido 2 anos ali fantásticos. O Adriano foi bem,
acho que também esses cortes de melhores momentos crescem o que foi o Adriano, mas ganhou ali nacionalmente, não conseguiu, e depois ali o Adriano teve os problemas dele que ele tem, que acho que dificultaram que ele pudesse ser tudo que ele foi, mas Ronaldinho sem dúvida. Pô, eu lembro que em épocas onde eles estavam, né, na Europa, um dos vídeos mais buscados pelo próprio YouTube, né, era Ronaldinho Gaúcho versus Adriano Imperador, né, os melhores momentos, assim, os lances comparativos, era febre, assim, eu pirava também em ver os melhores momentos, realmente o Ronaldinho Gaúcho nessa, eu também ficaria com ele, porque é o showman, né, quem lembra dos lances, os elásticos, os chapéus, enfim, grandes atuações e um ano, assim, memorável do Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Barcelona, então realmente dá dó de voltar, claro, né? Porque o Adriano Imperador também foi sensacional na Europa, na sua melhor versão, mas não tem como, né, comparar. Ronaldinho Gaúcho foi espetacular. Showman, Ronaldinho Gaúcho, inclusive, ganhando esse embate aí, então, entre o Adriano Imperador. Agora vamos pro próximo, né? A melhor versão de Kaká no Milan contra a melhor versão de Neymar no Barcelona. O Jorge Igor que esquentou as mãos, já prometeu esse próximo confronto, disse que era fácil. Eu acho que é. Contigo, Jorge. Eu acho que era de boa. Poupa tempo. Eu acho que é. Eu acho, tecnicamente, o Neymar um jogador com mais recursos do que o Kaká. Acho que isso talvez não tenha nem discussão aqui. Mas a gente está falando de melhor versão brasileira na Europa. Então a gente está falando de qualidade técnica e carreira. Versão brasileira. Versão brasileira Herbert Richards. Maravilhoso. Um dos grandes estúdios de dublagem do Brasil. A versão brasileira do Kaká foi uma versão vencedora na Europa, de um auge físico, técnico, explosão, arrancada, título de Champions, conquista individual de melhor do mundo. O Neymar não conseguiu. Kaká estava no elenco vencedor da Copa do Mundo de 2002. O Kaká não foi o rosto da conquista de 2002. O rosto foi o Ronaldo, tem o Rivaldo, tem tantos outros que a gente pode falar, o próprio Ronaldinho. Mas o Kaká estava lá. O Kaká tem uma Copa do Mundo no currículo, tem um título de melhor do mundo, tem uma passagem pelo Milan fantástica, e também alguns títulos conquistados no Real Madrid. Eu acho que o Neymar tem todas as condições ainda, apesar de estar com 30 anos, de ser o melhor do mundo, de conseguir o protagonismo que ele sempre sonhou e de conseguir o seu grande sonho também com a seleção brasileira. Mas se eu estou olhando trajetória, eu acho que a trajetória do Kaká na Europa foi mais sólida, com menos sobressaltos que a do Neymar. E com essa conquista de jogador de melhor do mundo que o Neymar ainda não conseguiu. Então, o meu voto aqui vai no Kaká. Se você me perguntar quem é mais jogador, claro que eu acho que é o Neymar. Muito mais jogador. Mais jogador do que o Neymar, com mais recursos, com mais ferramentas. Mais jogador que o Kaká. Mas nessa comparação aqui, falando de carreira e de versão brasileira na Europa, eu voto no Kaká. Então, no caso, quem era fácil, até nessa versão do Kaká no Milan, pra quem então, era ganhando... Não, porque se eu chegar aqui e dou só o voto do Kaká sem explicar, aí sabe como é que vai ser o chat, Quem né? faz isso é o Ricardinho. Então só. vou embasar o voto, que eu acho tranquilo. Eu não tive fácil assim, eu não tive dúvida para escolher o meu voto. Foi tranquilo para mim, tô só apresentando os argumentos. Eu vou concordar o Neymar, com o Jorge, que eu também não nessa melhor versão que ele tem no Barcelona, ele ganha a Liga dos Campeões da Europa, o mesmo título que o Kaká, porém não com o mesmo protagonismo. Mas assim, o Neymar também Mas é uma fazendo peça parte de um importante trio de ataque do fantástico Kaká. e muito importante nesse trio, sem Sendo dúvida, muito importante. sem dúvida. É que é Então, complicado você sobressair num time que tem o Messi. Esse é o voto então do Jorge Igor, então, na melhor versão brasileira de Kaká no Milan. E o seu voto, VSR, vai para a melhor versão de Neymar ou de Kaká? A melhor versão do Kaká. Acho que o Kaká ganhou sendo protagonista. Em vários jogos ele levando o time. Jogo contra o Celtic, ele pega a bola no meio campo, faz o gol. Jogo contra o Bayern, ele pega a bola no meio campo, faz o gol. Ele faz o... Jogo inesquecível contra o Faz United. um jogo inesquecível, apesar do Milan perder aquele jogo, pouca gente lembra, o Milan perdeu o jogo, mas ele faz o Evra e o Heinz se chocarem, igual um boliche. No jogo da volta faz o gol da vitória, o gol que abre o placar. Na final ele dá a assistência do gol do título e sofre a falta do gol do primeiro gol. Então assim, o Neymar foi muito importante no MSN, mas ele não era o protagonista do time, apesar de ter sido artilheiro da Champions, o Kaká também foi. Mas ele foi artilheiro junto com o Messi e Cristiano Ronaldo, o Neymar, mas ele não era o protagonista do time. E acho que no Barcelona, quando ele decide sair, eu acho que ele viria a ter algo próximo de um protagonismo. Acho que até o próprio Messi faria essa passagem de bastão aí. Mas ele acabou indo para o PSG, foi protagonista do PSG de um projeto que fracassou. Então, Kaká. Muito bem, então o voto do VSR também é no Kaká. E o seu, Giovanna? Tem que ser Kaká, não há como negar que ele conseguiu conquistar mais coisas e teve um impacto maior. Ressaltando novamente que
o Neymar fez parte de um time em que o Messi era gigantesco. Hoje no PSG o Mbappé até consegue ser mais destaque que ele, mas no Barcelona era muito complicado conseguir isso. E até muitas vezes o Neymar merecia um maior destaque, mas acabava ficando como coadjuvante, porque o Messi já era o Messi naquela época. Até acho, concordo com o Jorge, que o Neymar tem mais recurso técnico, tem um refino técnico maior, mas o Kaká conseguiu ser mais efetivo e fazer coisas de impacto. O Neymar até chegou a pegar, acho que 2 vezes, terceira vez melhor do mundo, né? Isso. No pódio ali acho que foi 15 e 17, mas o Kaká foi eleito o melhor do mundo antes de começar aquela alternância entre Cristiano Ronaldo e Messi. Antes deles privatizarem o prêmio. Então o Kaká passando então com a sua melhor versão de Milan nessa semifinal e a coisa vai apertando. Ronaldo Fenômeno ou Casimiro nesse embate de Real Madrid, né? Suas melhores versões. Começo então com você, Giovana Kiel, já que você terminou. Cara, é muito complicado você falar sobre 2 jogadores que não ocupam a mesma posição e não têm a mesma importância no jogo, né? Eles têm importâncias diferentes. Acho que o Casemiro é um cara que foi fundamental nos últimos títulos, principalmente da Champions ali do Real Madrid, porque foi uma engrenagem extremamente importante para o bom funcionamento do meio-campo e principalmente na marcação, né, evitando que os clubes fizessem rapidamente, de forma perfeita, a transição ofensiva. Ele muitas vezes desarmava nesse momento, porque o Real Madrid acaba se expondo demais quando subia para o ataque. Mas o Ronaldo Fenômeno, cara, é complicado, porque de um lado a gente tem o Casemiro, que ganhou 5 Champions, 4 de forma efetiva. O Ronaldo não consegue ganhar Champions, ganha La Liga, mas consegue ser eleito melhor do mundo. São posições diferentes. Olha, a gente tá falando de 2 caras que a gente pode colocar como melhores de suas posições na história do futebol. Inclusive, né, os melhores momentos de Ronaldo na Europa é quando ele não está no Real Madrid, né? Inclusive quando ele ganha a bola de ouro, ele não está vestindo as cores merengues. Mas também é muito importante essa construção da era galáctica, né, dos galácticos do Real Madrid. Era uma cara muito importante também. E você tem, por outro lado, né, Giovana, aqui o Casemiro, extremamente vencedor, é claro que em posições diferentes, mas tão impactante quanto o Ronaldo no sentido de ser um jogador vitorioso dentro do clube. É que a gente tá analisando só o recorte do time, né? E a melhor versão do jogador em si com a camisa do Real Madrid na Europa, né? Olha, eu sempre debato aqui que a gente tem que valorizar mais as outras posições, né? Que não só os atacantes ou os meio-campistas, que são mais de frente, né? Os meio-atacantes, no caso. Então vou de Casemiro. Então Casemiro ganhando esse primeiro voto. E aí, VSR, vai ser um confronto equilibrado ou não? Equilibrado mas se a gente está pegando a melhor versão do Ronaldo é no Barcelona, né? Que é no século anterior. No Real, acho que ele vai bem, especialmente nos 2 primeiros anos, 2003, 2002, 2003 ele joga bem, depois dá uma caída. O Casemiro é constante. No ano lá de 13, 14 ele é um coadjuvante, é um reserva, depois ele vai para o Porto, quando volta emprestado do Porto ele vira um dos caras mais importantes do time por muito tempo. Então, e mais vencedor, vou votar no Casemiro também. Subscrevo, tá? Subscrevo. Voto no Casemiro por esses argumentos. Muito bem, então. Jorge Igor, VSR e também a Giovana Kiel deram um voto pro Casemiro, que chega à grande final. Agora vamos pro outro lado. Ronaldinho Gaúcho de Barcelona, naquela temporada mágica, fantástica também com o Barça, assim como o Kaká, que também teve uma temporada mágica impressionante com a equipe do Milan, ganhando inclusive o melhor do mundo, assim como o Ronaldinho Gaúcho. Também, né? Trajetórias parecidas, né? Trajetórias de uma temporada explosiva e fantástica também. Os dois ganharam a Liga dos Campeões também, enfim. E aí, Jorge? Carreiras muito vencedoras, chegaram ao auge como campeões do mundo, o Ronaldinho participando mais ainda, né, da conquista do Penta, já nesse século, né? Estou falando desse século. E também os prêmios individuais eles conquistaram, mas acho que o Ronaldinho foi mais genial, né? Encantou mais. Acho que isso, numa disputa que é equilibrada com o Kaká, faz a diferença e equilibra na hora do voto aí. Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho estão ganhando o primeiro voto do Jorge Igor. E o seu voto, VSR? É igual, acho que é tudo muito equilibrado. Os dois campeões de Champions, os dois protagonistas de time, os dois fazendo os outros jogarem melhor. O Ronaldinho jogando muito naquela Champions que ganhou, mas tendo nas temporadas que não ganhou a Champions também indo bem, sendo premiados individualmente. Eu vou votar no Ronaldinho por causa do brilho, por causa do encanto. Acho que o Ronaldinho encantou
O Kaká teve a temporada muito boa até, de golaços, mas o Ronaldinho tem o lúdico, do encanto, da magia, então eu vou votar nele por isso. E o fator conjunto talvez colabora com isso, do Ronaldinho Gaúcho, de estar no Barcelona, e talvez o conjunto do Milan, à época, era um pouco mais sólido do que o Barcelona, ou não tem relação alguma? Eu acho que os dois, assim, o conjunto do Milan era mais, né, um time que jogava junto há mais tempo e tudo, mas aquele núcleo ali que o Barcelona criou, né, que trouxe, não que a Gil falou da contratação do Ronaldinho, mas também trouxe Deco, também trouxe Edmilson, também ele trouxe Daniel Alves, né, ele trouxe ali alguns jogadores, trouxe Rafa Marques, então ele trouxe ali e montou um time bem sólido, né, que ganha o Campeonato Espanhol 2 anos seguidos e ganha a Champions naquele ano de 2006. Então assim, o Milan tinha mais conjunto, jogava junto há mais tempo, mas eu acho que os dois eram times bem sólidos, então até nisso é equilibrado, vai mesmo no Eu acho encanto, que o Milan né? era um pouco mais sólido. Era mais... Acho que o Barça estava reconstruindo algumas coisas sólido, ainda. né? E aí, Giovana, aqui, o seu voto vai no Ronaldinho? O Ronaldinho ganha 2 vezes, né, o melhor do mundo. 2 vezes. 2 vezes. 4, Da 2004, FIFA, né? Bola 2005, de ouro e uma só. É. Bola de ouro ele ganhou Ronaldinho, pelo encantamento, também pela questão que eu falei de ser um dos poucos, eu acho, eu não me lembro se teve outro que foi aplaudido dentro do Bernabéu jogando pelo Barcelona. E num lance assim espetacular, que um dos que ele deixa pra trás é o Sérgio Ramos. Ronaldinho Gaúcho. Então, Ronaldinho Gaúcho passando por 3-0 e agora temos a grande decisão, né? De um lado, o Casimiro na melhor versão do Real Madrid. Do outro lado, Ronaldinho Gaúcho na sua melhor versão de Barcelona, um clássico espanhol, decidindo então o nosso mata-mata. Para começar então essa briga, eu vou com o VSR. E aí, Casimiro ou Ronaldinho Gaúcho? Acho que falando em melhor versão, é Ronaldinho, né? Acho que é Ronaldinho, embora o Casimiro tenha sido sua melhor versão por 5 anos seguidos. É brincadeira, né? Muito tempo, mas né? se falar melhor versão é o que o Ronaldinho fez, que entrou pro imaginário de todo mundo, né? Todo mundo tem aquelas temporadas na cabeça, assim, né? Então, Ronaldinho. Ronaldinho então ganhando o primeiro voto do VSR. E o seu voto, Giovana, aqui? Eu tenho o Casimiro, que você disse que gosta de privilegiar também outras posições também. Vai nele? A gente tá falando de um Casemiro que tem uma maior continuidade, né? Ele conseguiu se manter no topo e fazendo um bom trabalho durante anos. E o Ronaldinho teve uma curta versão ali estrondosa, mas que foi uma coisa que talvez a gente pode colocar como única. Poucos cometa, na né? história que deixa a sensação que podia mais. Né? Exato, saudade, né? Ter um impacto ali que ele de fato teve. Então, como a gente está falando, o VS utilizou isso, eu vou comparar da melhor versão, da gente não ter que analisar tanta continuidade sim, e a quantidade de impacto, eu vou no Ronaldinho. E aí, Jorge Igor, para fechar vai ser 3-0? É uma pena, né? Que o cara conseguir se manter no maior clube do mundo, ganhando as maiores competições do mundo, por tanto tempo num nível tão alto como o Casimiro, é um negócio fora da curva. Assim, para nascer um Casimiro sei lá, você espera 10, 15 anos. O problema é que para nascer um Ronaldinho é um a cada 30 anos, 40 anos, é ainda mais raro, né? Com a capacidade técnica que tem, com a magia, com o encantamento, com tudo isso. Então, por ser ainda mais raro, eu voto no Ronaldinho, mas Casimiro nós vamos olhar como um dos maiores volantes da história do futebol, tá? É difícil a gente ter essa dimensão histórica quando tá falando de um cara que ainda tá jogando, né? Tá no presente, mas eu não tenho dúvida que mais pra frente a gente vai ter essa visão do Casimiro. Mas meu voto é no Ronaldinho. E só para colocar aqui, é uma pena que alguns que estão aí não tenham tido uma aplicação mais necessária, sabe? Para ter um grande desempenho e chegar a patamares mais altos e de forma mais contínua. Porque eu acho que se a gente for analisar, vários aí poderiam ter chegado mais longe do que chegaram. Né? Como o Neymar. Talvez o Adriano seja um grande exemplo disso, né? Ronaldo pelas lesões. O Ronaldo foi mais pelas lesões. Mas a grande maioria aí poderiam ter chegado se não fossem alguns percalços no meio do caminho, alguns de força maior e outros criados pelos próprios. A verdade, por exemplo, você vê isso, você quer ver isso claramente, por questão de idade, por questão do que poderiam ser, a Copa do Mundo 2010, que o Kaká era praticamente o nosso lobo solitário, né? Sim, Inclusive jogador, entrou. Né? Era para ele ter o Adriano do lado, era para ter o Ronaldinho e talvez o Ronaldo. Talvez. E talvez o Neymar também, né?
Caso Foi muito poderia pedido. foi muito Neymar e pedido. Ganso eram muito pedidos. Mas 2010. que aí nesse recorte de eles se implodiram, né? O Ronaldinho e o Adriano eram para estar em 2010 certo assim. Não foram. Não foram porque... o Adriano tinha ganhado o Brasileiro em 2009, o Adriano foi até a última hora e o Dunga aí acabou levando o grafite porque no jogo... nos treinos que o Dunga ia observar, que né? nos treinos que a comissão técnica ia observar, o Adriano faltou, pô. O Adriano faltou. Então o cara falou, pô, não vou levar um cara assim. Até, né? Acabou levando o grafite e tudo. Mas tem isso. O Ronaldinho já tava naquela decadência e tudo. Parecia que não tava... Mas aí 3 anos depois... Novo. Mas ele era novo. Ainda tinha o quê? 26? Então, é isso que eu tô dizendo. E 3 anos depois dessa Copa ele ganhou a Libertadores aqui no Brasil. Então. E fazendo bons jogos na campanha do Atlético. Em especial até as oitavas ali, né? Isso, Mas enfim... Aquele jogo contra o Arsenal em Então, E aí a Sarandí. gente vê o Modric com 38 anos. Então, é o que a Gil falou. Ai, meu Deus É o que a Gil do falou. céu, Se esses caras tivessem essa constância ou decisões Não precisa nem ser profissionais... 38, né? Mas com 34 a gente exatamente. vê Leva, Benzema, Eles poderiam. ganha o melhor do mundo. O Ronaldinho, se tivesse mantido o que ele poderia fazer, ele poderia ter ido em 2014. O Adriano também. Realmente. Então, assim, né? Tinham idade para isso, mas não tinham desempenho para isso. O Ronaldo também não é muito mais velho, né? O Ronaldo acho que é o quê? Um ano mais velho que o Ronaldinho? O Ronaldo tinha 17 em 94, né? Em 2014 ele teria 37, então já teria... Mas em 2010 dava. Em 2010 ele tinha 33. Porque 6 foi aquilo que foi, né? É que a questão também do Ronaldo tem que importante sobre que 6 já é um pouco, do reflexo disso, né? É que 6 já é um pouco do reflexo dessa falta de... Em 2006 os caras estavam na banguela, pô. Então, mas é isso que eu tô dizendo, mas já é um reflexo disso que a Gil falou. As decisões de carreira deles poderiam ter sido. Porque em 2006 o Adriano chega totalmente fora do peso, o Ronaldo também. O Ronaldinho já tinha, né? Parece que, não sei se psicologicamente na cabeça dele, cara, ganhei a Champions jogando muito. Já deu uma equipe... Não, 2006 o foco dos caras parecia completamente perdido. Muito bem, então nesse mata-mata, Ronaldinho Gaúcho ganhando na sua melhor versão no Barcelona. Um abraço então grande trabalho em 2006. Carlos Alberto Parreira.